Mas essa é a segunda parte do recado que Deus conversou comigo, né? E eu comecei a preparar para a gente poder entender. A primeira parte, nós falamos sobre oposições, e seria um ano onde Deus ele derrubaria oposições e adversidades antigas, gente. E muitas vezes estão ali na nossa frente por um tempo. Mas esse por um tempo também tem esse fator de trabalhar na minha vida e na sua. Trabalhar na nossa vida. Há um trabalho de transformação sendo operado em mim e em você. Quando a gente enfrenta adversidades, quando a gente enfrenta oposições que não gostaríamos. Pastor, não é bem assim que eu gostaria que a minha vida estivesse. Oi, estamos todos iguais. Ninguém aqui é diferente. Hã? Olha aí que bacana. Mas Deus, Ele sabe como trabalhar isso para o melhor para nós. Principalmente nessa questão de ser transformado. Gente, se a palavra de Deus não te transforma, e a voz dele não te transforma, você está em algum lugar, mas menos no reino de Deus. Não tem como andar com Deus verdadeiramente, irá fazer com que eu e você sejamos pessoas diferentes, para melhor. Diga amém. Então nós vamos sendo transformados de glória em glória. A palavra é aperfeiçoamento, é metamorfose. Vai se tornando uma pessoa que não volta a ser o que era. Aleluia! Eu quero te falar, você está bem mais bonito, hein? Fala para o teu irmão, você está bem mais bonito, olha aí. Vai ter que trocar. Pastor Rodrigo aqui já deu um toque nele, das antigas e tal, mas... Não é bom isso, gente? Porque veja, eu quero te falar uma verdade. O dia que você sair daqui, desse mundo, né? Dessa terra, você vai passar da mesma maneira como você está. Agora tu imagina se eu estou ainda na condição de chupeta na boca. Eu vou para o jardim de infância do céu, meu. Mas Deus tem nos dado a oportunidade, ouça isso, você que está assistindo pela internet. Ele tem nos dado a oportunidade de nós crescermos, amadurecermos para propósitos maiores. Essa questão do céu hierárquica é uma verdade, gente. Você não tenha dúvida. Da mesma maneira que existe hierarquia nesse mundo, para que a ordem possa ser estabelecida, alguém é o chefe, alguém é o subcomandante, alguém é o gerente, alguém. No mundo espiritual também é assim. Os anjos também são assim, as hostes celestiais. Então, hierarquicamente, se você crescer, você terá um posicionamento hierárquico também no céu, cara. Quem sabe até a tua vestidura será diferente. É muito legal isso. Deus tem nos dado a oportunidade de crescer. Em tempos difíceis, pelo reino dos céus, nós crescemos por dentro. Há uma transformação. Há algo que acontece comigo e contigo, gente, que não tem como nós sairmos desse posicionamento. Então, eu vou começar a conversar com vocês sobre exatamente isso aqui, que Deus havia colocado como 2024 sendo um ano onde nós vamos nos comprometer e separar para a sua vontade e a sua direção. Eu creio que isso precisa ser despertado. Alguma chave tem que virar dentro de mim e de você. Isso sempre foi a vontade de Deus. Isso aí pode ser uma mensagem para todos os anos que foram passados, como os que virão. Mas eu quero te falar que em nome de Jesus, uma chave tem que virar. Porque o tempo está estreito. As densas trevas que estão ao redor, só está mostrando um caminho onde está iluminado. Eu me lembrei daquela passagem de Provérbios capítulo 4, no verso 18, que diz lá que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia. Pois é, a vereda do justo é uma vereda muito bem determinada, porque nós andamos na luz, gente, seguindo a luz. Se existe um caminho para nós avançarmos, é o caminho da luz, da verdade. Se existe um caminho que vai nos levar à presença do Pai, é o caminho da verdade, da luz. Não se engane achando que eu estou na igreja, está tudo legal. Não é isso.
Estar na igreja faz parte de uma jornada, da composição que Deus estabeleceu para a sua igreja. Mas eu preciso andar na luz. Eu preciso ter o meu espírito vivificado, a minha mentalidade esclarecida pela verdade, pela luz. A luz é de dentro para fora. Eu não caminho porque está claro do lado de fora. Eu não vou caminhar e seguir um caminho porque eu acho que é legal. Eu não vou seguir um caminho porque me disseram que é dessa maneira. Eu não vou seguir um caminho porque é muito bom para mim. Eu vou seguir de acordo com a luz da verdade, da palavra que me ilumina por dentro. Eu vou reconhecer e ter sensibilidade que o caminho é aquele, porque densas trevas estão sobre a face da terra. Eu compartilhei domingo passado que muitas vezes nós podemos estar vivendo um comportamento de engano sem saber, porque a minha mentalidade não está esclarecida, suficiente na verdade, para reconhecer, opa, peraí, não, essa maneira de pensar está errada. Se a minha maneira de pensar está errada, eu agirei de maneira errada. Se eu agir de maneira errada, eu posso até pensar que eu estou andando com Deus, mas não estou andando com Deus. Final da história é ali, ó, coloquei, é uma decisão que precisa ser tomada. Agora, se a minha decisão ela é clara o suficiente pela verdade para que eu decida algo na minha vida, nós estamos falando sobre isso. Não tem densas trevas estão sobre a face da terra, mas a glória de Deus vai aumentar. E eu quero te falar, ela é uma direção, ela é um caminho. Alguém está reparando ali naquela imagem? Que tem um caminho, e não tem como. Outra coisa, gente, esse caminho atrai o nosso espírito. O nosso espírito é ávido por ele, atrai, é aqui. Eu não quero saber o que eu estou sentindo, eu não quero saber do ponto de vista de fora. Essa é a separação super importante. Então tem algo que você precisa fazer e eu também. Gente, eu me incluo, nós estamos juntos. A igreja do Senhor sobre a face da terra, ela está nesse momento aí que é super importante. Ele é bem crítico nos dias que nós estamos vivendo, de tanto engano, de tantas coisas que estão para acontecer, para que eu e você, a gente não fique perdido. Deus não me chamou para caminhar perdido, cara. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E não pense que é ter 10 Bíblias em casa que vai te ajudar, não vai. Mas pastor, eu estou grifando a Bíblia, e essa verdade está viva em você, ela está te empurrando a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, e você responde, aí sim, nós estamos no caminho. Aí a verdade está sendo construída em mim. Aí lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nós não caminhamos na escuridão, gente. Você pode estar certo. Eu quero te falar, a igreja do Senhor não caminha em tentativas. Estou tentando, pastor, estou tentando aqui, estou tentando ali, estou tentando, pode parar. Você já não entendeu o reino de Deus, não é isso? O reino de Deus é uma direção a ser seguida. E ela é bem clara. Tem muita luz para nós não tropeçarmos, gente. Está pegando isso? Então, eu vou gastar alguns domingos que vai te ajudar. E eu vou começar lendo bastante passagens que falam sobre um conteúdo cada vez mais, vamos dizer assim, do tempo que nós estamos vivendo, cada vez mais claro para nós. É isso aí que está acontecendo. Se encaixa cada vez mais. Mas antes eu quero te dizer isso aqui, ó. Lembra que eu tinha colocado essa frase? Sem a decisão de comprometimento como voz do Espírito para nós, para o nosso pro propósito dele, Deus não pode levar o seu povo a ter vitória sobre oposições e barreiras. Você vê, eu passei aqui uma passagem lá de Números 14, onde Deus falou assim, recolhe, vocês vão dar meia volta, vão ver e vão para lá, para o deserto. Essa era a direção deles. Mas um pouquinho antes, Deus tinha dito para o povo assim, entra nessa terra prometida. Eles entraram? Não. Aí Deus zerou e falou, não vão entrar? Só Josué e Caleb vão entrar. Agora vocês todos aí, todo o povo, vocês vão dar meia volta, vão ver, vão voltar para o deserto. Direção dele.
ok? Na direção dele, ia dar tudo certo. Aí eles resolveram tomar a direção. Não, agora nós vamos entrar. Mas Deus já tinha dado uma contra-ordem. Acabou. Entraram, foram lá tentar guerrear com os inimigos e perderam. Então, gente, tem coisas que cairão na nossa vida a partir do momento que eu estou vendo o que Deus está falando comigo e respondendo a Ele. Diga aleluia. Porque Ele se põe como inimigo dos nossos inimigos. Ele mesmo vai guerrear o nosso combate. Onde é que eu ponho Deus para guerrear o meu combate, pastor? Quando eu e você estamos na direção certa, respondendo naquilo que conscientemente eu sei que eu preciso responder. Sabe o que é legal com Deus? É que Ele sempre vai te dar uma consciência do que você sabe que precisa fazer. Ou não fazer. Sempre. Em qualquer estágio que nós estivermos, na nossa maturidade espiritual, Ele sempre vai te dizer e vai falar contigo e você vai reconhecer, isso aqui é o que Deus me pede, isso aqui eu sei que eu não posso. É demais. Então veja, o dia de hoje é o único dia na tua vida e na minha que nós vamos fazer diferença no dia de amanhã. Se o dia de amanhã tem que ser diferente, será diferente se hoje eu tiver um comprometimento e uma decisão e uma escolha, e vai fazer com que então amanhã possa ser diferente. Imagina, se eu pego uma porta errada hoje, vão abrir outras portas erradas. Então, imagina para frente, se hoje eu entro pela porta errada, daqui a 10 anos, se eu não corrijo, obviamente, né? Porque muitas vezes nós entramos, mas nós temos consciência que estamos errados e a gente se arrepende e volta. Mas se eu entro por uma porta errada, acreditando que ela é verdadeira, só me abrirá outras portas de engano. Então o meu futuro é determinado pelo dia de hoje. Eu não estou falando nada que você não saiba, só estou trazendo à tua memória algo que continuamente a gente fala nesse ministério. Como é que será determinado o teu amanhã? Pelo dia de hoje. Qual é o meu nível de comprometimento, de resposta a Deus, é que vai garantir o meu futuro amanhã, gente. Em todas as áreas. Se hoje eu cuido do meu relacionamento interpessoal, então eu continuarei tendo bons relacionamentos adiante. Vou construindo a minha casa, construindo as amizades. Se eu tenho plantado finanças hoje por entendimento e eu tenho paixão por Deus, eu estou garantindo meus anos para frente que Ele vai me assistir, nada vai me faltar. Não estou falando se o mundo vai ter ou não vai ter, o problema é do mundo. Mas Deus é o Deus do milagre. O pastor Wellington estava compartilhando os milagres de Deus, cara. Livrando o povo, né, dos cavaleiros lá dos egípcios, né, vindo atrás e tal, abrindo o mar vermelho. Deus continua abrindo o mar vermelho, hein? Eu acredito. Então eu não estou dependente de um sistema mundano, eu estou dependente de Deus e o seu sistema. O que eu faço hoje interfere no meu amanhã. A decisão que eu tomo hoje vai mostrar como será o meu amanhã, é o que eu tenho visto. Gente, a gente está na igreja há muito tempo para ver muitos cristãos já descendo ladeira. Começaram lá, 15, 20 anos atrás, uma boa parte deles estão fora da igreja, não servem mais a Deus, tem uma vida miserável. Tem alguma coisa errada, Deus não me chamou para caminhar dessa maneira. Ele chamou para nós sermos construídos por Ele, sermos abençoados. Ele não me chamou para estar isento de problema. Mas é bem diferente, cara, você enfrentar a adversidade e Deus está na tua frente assim. Ele irá adiante de você, te protegerá e te levará para onde eu preciso ir. Não vai ficar inimigo na minha frente. Deus continua sendo o mesmo. Diga assim, o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele olha para você, quero te abençoar sobremaneira, mas sem a minha e a sua cooperação Ele não pode fazer. Quem está entendendo isso nessa manhã? Essas mensagens de junho vão mexer contigo, hein? Mas vai fazer toda a diferença. Pastor, mas Deus ele faz o que Ele quiser.
Ele faz de acordo com aquilo que eu e você, nós damos a Ele. E uma das coisas que Ele não pode fazer, Ele sabe, Ele entregou para mim e para você o poder da escolha, da decisão. É o livre-arbítrio. Você decide, Ele mostra para você, a porta é essa. Eu já tive esse entendimento lendo algumas passagens na Bíblia. Deus, Ele não pega você e te carrega. Vou pegar o pastor Rodrigo assim no colo e vou levar ele. Não, Ele não faz isso. Mas Ele está diante de mim e Ele fala assim, ó, para cá. Eu decido se eu vou ou não. Mas pastor, o meu desejo é esse. Eu sei, o teu espírito tem esse desejo. Mas a tua carne e a minha interferem. Você não sabe a força da vontade humana, do desejo humano. De resolver as coisas rápidos, de ser rápido para... Não, aqui é o meu caminho de fazer. É impressionante como nós temos que lidar com isso, gente. Mas a minha decisão, a minha escolha de hoje vai determinar o meu futuro. Escreva isso. Os dias que virão, gente, serão extremamente difíceis. É bíblico. Isso não é para colocar medo na gente. Por isso que as nossas escolhas e decisões hoje têm que estar bem alinhadas na vontade de Deus. Para que Ele possa me proteger, me levar onde Ele tem que me levar. Cuidar de mim. Como é que Ele vai cuidar de uma ovelha rebelde? Não olha para o lado. Ninguém aqui é rebelde. Não é não? Como Ele vai cuidar? Difícil, né? Mas na prática acaba sendo isso, porque a pessoa não aprendeu ainda que a velha criatura morreu. É a nova criatura agora que vai viver escolhendo Ele sempre. Então, a maior força criada por Deus é o poder da escolha. Ele deu isso para mim e para você. Isso é lindo, é maravilhoso. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho autonomia? Tem, mas vai devagar. Como assim? Eu tenho autonomia para fazer bem o que eu quero? Alguém está sentado num trono, gente. Até parece que os anjos fazem o que querem. Que palhaçada é essa? Não, essa palhaçada, ela começou lá com Lúcifer, se deu mal. Se rebelou. Não tem palhaçada. Alguém está sentado num trono. E todo o universo, os hostes celestiais, bem como aqueles que são novas criaturas, o servem. Deu a mim e a você o poder de escolher Ele. Poder da escolha é seu, hein? Mas seja sábio. Cresça no entendimento, saber que escolha é melhor para a minha vida hoje. Para os dias que virão, que escolha que eu preciso fazer hoje, pastor? A gente vai conversar um pouquinho mais à frente. O verdadeiro domínio do homem na terra está no poder da sua escolha. Quando a Bíblia fala sobre reinar em vida, está falando sobre eu usar o poder da minha escolha altamente cheio da revelação da vontade de Deus. Aí sim a gente reina. Isso está lá em Romanos capítulo 5. No verso 13, 14, está isso aí. A nós reinarmos. Eu não reino porque eu tenho um cetro, uma coroa e mando Jesus me serve. Não. Eu reino porque eu sei que a direção dele é essa. Eu sei que a vontade dele é essa. E eu sigo. Vou repetir, eu sigo. Então é uma escolha. Aí sim, as coisas acontecem. E a gente vence, não porque somos inteligentes, porque nós seguimos a Deus. Ok? Então, cuidado com vontades e desejos somente. Avalie. Bota no liquidificador, vê se vai dar um caldo bom. As vontades e desejos não construirão uma realidade vitoriosa do céu na nossa vida. Para enfrentarmos obstáculos e passarmos adiante. Não constroem.
Pastor, eu tenho vontade que minha vida melhore, eu tenho um desejo disso, daquilo outro. Deus não pode trabalhar com desejos e vontade, Ele trabalha com escolhas. Você escolheu estar aqui nessa manhã, pois então você fez a melhor escolha mesmo. Fez a escolha certinha. E assim vai. Todos os dias eu tenho que fazer uma escolha. Aí Ele trabalha. O que eu dou a Ele, em termos de seguir a sua direção, é nessa proporção que Ele vai construindo a minha vida e a sua. Diga aleluia. Então vamos embora agora ler algumas passagens que falam alto, hein? E vamos devagar nelas. Romanos capítulo 13, eu peguei a Bíblia Viva e eu vou ler com vocês. O nosso assunto é comprometimento e separação. Essa precisa ser a nossa escolha. A igreja, ela entende isso. Ela é corpo. Sendo corpo, ela é execução da cabeça. Quantas vezes eu falo isso? Comprometimento e separação. Romanos capítulo 13, verso 11. Paulo começa dizendo assim: outra razão para viver correto é essa. Vocês sabem como já é tarde. Gostei dessa versão. Como já é tarde. O tempo está se esgotando. Ele está falando do tempo do fim, gente. Despertem, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. Meu Deus! Olha essa passagem. E ele continua. Veja, eu queria que você entendesse. Ele não está falando com o mundo, ele está falando com a igreja. Somos nós. Está alertando a igreja. No verso número 12, ele diz assim: a noite já passou e o dia da sua volta estará aqui rapidinho, logo. Quantos testemunham isso no coração? Eu testemunho. Desde 2015 uma chave virou dentro do meu coração. Eu vou ficar com o testemunho que eu tenho. Não sei o dia, não sei a hora, mas que nós estamos no fim, estamos. Acredito sim que nós somos a geração do fim. Quem tem menos de 40 aí? Está lascado. No bom sentido, viu, Marquinhos? Fique em paz, você é a Tamires, fica no bom sentido. Jesus sempre protegerá e guardará. Até nos dias difíceis, eu estava meditando sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que muitas pessoas morreram por Jesus. Os discípulos morreram, foram martirizados. O mundo do martirizado, ele continua aumentando sobre a face da terra. Só para você ter uma ideia, no século XX foi um dos séculos de maior martírio sobre a face da terra, quando entrou o comunismo, aquela parada toda, e muitas coisas acontecendo. As perseguições aumentaram, e está continuando a aumentar nos dias de hoje. Uma perseguição direta contra a verdade, para botar a verdade para fora do planeta. Para botar a verdade para fora do planeta, vai ter que botar vocês também. Então, beleza, se a gente chegar a um ponto onde, se você disser que é cristão, você está entre viver ou morrer, eu só quero te dizer uma coisa: Deus te dará graça, força suficiente para você sustentar tal perseguição. Porque na carne, a gente não aguenta. Você entende? Pastor, eu vou arrumar um lugar para eu fugir. Está vendo? Já está na carne. Você sabe que no final da história, sabe qual é o grande problema? O grande problema, e essa é a força do inferno, é empurrar para cima de mim e de você o medo da morte. O que eu vou temer? Sou dele. Se todo dia eu estou andando com ele. Paulo disse assim: cara, se eu morrer é melhor para mim, porque eu vou para a glória. Mas se eu ficar e é melhor para vocês, eu vou ficar. Então, você entende isso, gente? Isso é algo que Deus te dará, se for o caso. Passa de mim esse cálice. Mas será que nós estamos preparados para morrer por Jesus mesmo, literalmente?
A igreja tem que estar preparada, numa maturidade, continuar seguindo a direção dele. Os apóstolos seguiram a direção de Deus e foram martirizados, outros não. Você entende isso? Mas é a vontade dele para nós. Então Deus sempre vai deixar a gente preparado para o momento que nós estamos vivendo, se nós respondermos a Ele. Não tem como fugir. Eu vou sair dessa cidade do Rio de Janeiro porque ela está cada vez pior. Então você está tomando uma decisão errada, porque você acabou de tomar uma decisão, ou vai tomar uma decisão baseada na insegurança, na violência, não sei lá o que dessa cidade. Mas essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Ele botou a gente aqui. Se Ele tiver que tirar a gente daqui, Ele vai tirar. Mas não sou eu que vou embora. Já pensei nisso também. Alguém está entendendo? Onde é que nós temos que estar, pastor? Aonde Deus nos estabelecer. Esse lugar é o lugar da bênção. Esse é o lugar da proteção. Esse é o lugar onde o propósito de Deus, ele flui na nossa vida. E os inimigos não podem agarrar a gente assim. Como assim? Não tem como. Só um detalhe. Então, o dia da sua volta está aí. Portanto, está falando para a igreja, gente. Deixem as más obras das trevas. Meu Deus, hein? E vistam a armadura de uma vida direita. Como devemos fazer os que vivemos na luz do dia. Já estou engolindo seco. Ok, Paulo, no verso 13. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavenças e invejas. Vou ler numa outra versão, esse mesmo verso. Uma vez que pertencemos ao dia, diga aleluia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festas desregradas, de bebedeira, de promiscuidade sexual, de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem invejas. 14. Mas revistam-se, do Senhor Jesus, e não façam nada que venha satisfazer esse desejo carnal, gente, que é a nossa luta. Paulo escreve em Gálatas que o espírito recriado em Cristo Jesus, ele milita contra a carne, para que a gente não faça a vontade da carne. Deu para pegar? Vamos embora, o próprio apóstolo Paulo escrevendo tudo, quer ver? Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2. Diz assim: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Eu sempre volto a repetir os conceitos que são importantes. Andar em amor para com o próximo, não é ficar dando beijinho nas pessoas. É você ter um comportamento que você não prejudica as pessoas. Legal? Beleza, verso número 3. Que é a imoralidade, de novo, Paulo falando sobre um baita de um problema. E a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Está falando com a igreja. Como convém a quem? Aos que foram separados. Nós fomos separados, nós somos a igreja dele, não somos melhores do que ninguém. Mas em Cristo Jesus, como novas criaturas, fortalecidos pela verdade e pela ação do Espírito Santo, nós temos condição de segurar a inclinação carnal, de dominar a inclinação carnal. Diga amém. É isso aí. Então vamos embora. Verso número 4. Não usem de linguagem grosseira, palavras obscenas, palavrões mesmo. Está lotado de crente falando palavrão direto, meu. Falei, meu Deus do céu, o que está vendo? Cheio de marimbondo dentro e nem sabe. Tem uma colmeia de marimbondo. Não digam coisas tolas nem indecentes, gente, pois isso não convém. Vou repetir, isso não convém.
Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Verso 5. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa sexualmente, de novo, olha Paulo falando, nenhuma pessoa sexualmente imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Alguém leu bem isso? O recado que o Espírito Santo diz para a igreja? E aí agora Paulo reforça isso que é importante. Gente, por isso que nós temos que ler a palavra, deixar o Espírito Santo trazer iluminação do nível de comprometimento que nós precisamos ter. Quem está pegando isso? Olha o que ele fala agora no próximo verso. Não se deixem enganar com palavras vazias. Olha o que está escrito nesse verso. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos, é mesmo, os filhos da desobediência, por causa de quê? Dessas coisas que ele acabou de falar antes. E o cara acha que está numa boa. E a pessoa acha que está bem com Deus. Gente, achar que está bem com Deus é o maior engano que existe. A igreja de Laodiceia, há uns anos atrás eu falei um pouquinho sobre ela. A igreja de Laodiceia, ela disse assim, estou bem, não preciso de nada. Jesus dá só uma respostinha, porque ela estava achando que estava bem. Está tudo certo, não me falta nada, eu estou bem. E Jesus dá uma respostinha muito legal. Você não sabe que você é pobre, nu, cego e miserável. Imagine ouvir isso de Jesus. Não é ouvir isso de uma pessoa que está falando, não. É Jesus dizendo, eu vou te mostrar o retrato de você verdadeiramente. Essa igreja botou Jesus do lado de fora. Está lá fora. É a igreja que decide a sua vida, acha que está bem, faz o que quer, está tudo certo. Jesus me ama, pastor. Eu entreguei minha vida em 1920, está tudo certo comigo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Segura, peão. Que bom que você veio nessa manhã. E eu também estou aqui para levar a Deus a sério. Se tudo isso que nós estamos lendo é a sua palavra, quem sou eu para dizer, não, poxa, Paulo está pegando pesado. Como pegando pesado? Nós temos que entender que esse é o amor de Deus. É o amor que nos direciona. Se ele não fala nada disso, eu acho que eu estou bem, no dia final, quando fecho meus olhinhos, o elevador desce. Você gosta do elevador, né? Aí os crentes não leem a Bíblia e acham que essa questão de imoralidade sexual, de fazer sexo livre, de adulterar, ninguém sabe, pastor, tal, mas a gente vai, né? Sabe como é que é, né? Olha aí, meu Deus. Esse é o pecado que está matando todo mundo, inclusive muitos que acham que estão bem na igreja. A palavra é bem clara. Quer mais claridade do que essa aí? É para a gente pensar, gente, para olhar a nossa vida e adequar a nossa vida, e ajustar ela, botar ela no lugar certo. Vamos sair dessa parada. Tem que tomar uma decisão ontem. Eu e você temos que tomar uma decisão. Porque os dias se aproximam. Você sabe que no livro de Apocalipse, também já falei 300 mil vezes, são 7 igrejas, Deus manda um recado para 7. Para 5, Ele manda corrigir. O que significa que se eu não corrigir, me arrepender, não vou chegar lá. Porque Ele termina nas 7 igrejas dizendo assim, ao vencedor. Para 2 Ele diz assim, vocês estão bem, mas segue esse caminho, tá? A igreja de Laodiceia, e segundo a galera aí na teologia, sempre explica que a última igreja, essa representada pelo fim, é uma igreja que Jesus diz, você é pobre, cego, miserável, nu, está lascado e está se achando uma boa. Bota Jesus lá de fora, eu estou afora, batendo na porta, eu estou querendo entrar, vocês me botaram para fora. Gente, isso é muito grave.
Cadê a lucidez espiritual para enxergar? Será que Jesus está reinando no meu coração ou ele está do lado de fora? Uma boa pergunta nessa manhã. Eu tenho feito a minha jornada, o que eu quero, minha vontade, achando que está tudo bem. Ele diz lá em Laodiceia, ele está do lado de fora. Gente, para pensar. Quando eu leio essas passagens, me bota mais temor ainda no meu coração. A igreja precisa voltar de novo a ter temor a Deus, cara. Tem que levantar de volta o temor a Deus, cair de joelho. A galera não cai mais de joelho, já não chora mais. Não tem alguma coisa errada. Pastor Hélio, Deus é amor. Justamente por Ele ser amor que Ele vai julgar. Porque Ele já disse na sua palavra, nos livrou desse sistema desse mundo viver, que é a morte. E a igreja não está dando a mínima. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Os conceitos hoje estão bem mudados de muitas coisas, gente. Tem um livro que eu gosto muito do autor Rick Joyner, ele diz algo muito legal. Nós precisamos conhecer no Espírito a bondade de Deus, mas também precisamos reconhecer a severidade dele, porque os julgamentos acontecerão, não tenha dúvida. Eu só estou no início. Nós vamos ler várias passagens que estão na nossa frente, falando para mim e para você como igreja. Isso aqui não é para botar medo na gente. Isso aqui é para corrigir o nosso caminho. Assim como Ele mandou corrigir as 7 igrejas. Gente, as 7 igrejas é a representação da igreja nesse tempo, de todo o tempo, desde que ela começou até o final. Então, a gente pode tirar lições maravilhosas de todas as igrejas. Mas que lá tem correções de arrependimento, tem. Arrependimento é eu mudar, eu tomar uma decisão na minha vida. Eu fui convencido do meu espírito que não é mais para lá. É me arrepender verdadeiramente. Porque o estilo de viver desse mundo é gostoso. Esses pecados que nós lemos aqui, principalmente os sexuais, são muito gostosos. Se não fosse, não prendia as pessoas. Está todo mundo calado me olhando? Glória a Deus, hein? Pastor, sexo é bom mesmo. É bom, é muito bom. Desde que esteja debaixo da legitimidade do céu, no casamento. Tem um bocado de gente que não é nem casado hoje, tico-tico no fubá. Fizeram aliança com Deus? Eu não. Como assim? Mas, cadê o nível de consciência? Cara, você tem que fazer uma aliança com Deus. Senão teu casamento não tem a validação do céu. Eu vou repetir, tem que fazer uma aliança com Deus. Senão, não tem validação do céu. Não, mas aí, olha a mente das pessoas. Não, mas eu não tenho dinheiro para gastar com festa. E quem está falando de festa? Pastor, mas aí eu tenho uns negócios que eu não posso casar. Não vai fazer meme de mim, não. Já fizeram vários aí, hein? Meu Deus. Ô Jesus, queima os irmãos, queima. Vai queimando os irmãos, Pai, vai queimando, aleluia. Quem manda fazer, né? Mas o problema nosso, gente, que olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Responder a Deus em determinadas coisas vai doer, cara. Fala para o teu irmão, dói. Tu vai ter que tomar uma atitude que o inferno não vai gostar. Você entende? Vai ser um posicionamento de fé que outras pessoas vão te ridicularizar, vai dizer, não, alvoroça. Só porque você quer corrigir o teu caminho. Meu Deus. De novo. Não, vou fazer. Tomar a decisão de caminhar com Deus dói. Mas, cara, você está livre. Você está revestido pelo Espírito. A unção de Deus está sobre a tua vida. Mas não é fácil. Está pegando?
Vou terminar com essa próxima passagem. Segura peão. Aperta o cinto um pouquinho mais. Ok. No verso 7, né? Ainda não terminei. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Olha aí, Paulo falando para a igreja, tem uma galera aí vivendo dessa maneira, hein? Não participem daquilo que eles fazem. Verso 8. Porque no passado vocês eram, mas agora vivam, escolham, decidam viver como filhos da luz. Vamos terminar. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião, o tempo de Deus, de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ok, a palavra juízo é julgamento seguido de sentença penal. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Não é uma questão de obedecer ao Evangelho, não, mas pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, não é, cara? Qual o fim daqueles que não seguem a verdade de Deus? Que não seguem aquilo que é recomendação das cartas para mim e para você, Paulo está falando, é Jesus quem está falando, é o Espírito Santo, gente. O juízo começa por onde? Você sabe que Deus nos dá um tempo de nós julgarmos a nós mesmos. Se a gente não julga, quando Ele julga, aí a gente perdeu a oportunidade. E é assim que funciona. 18. E se é com dificuldade que o justo... Quantos são justificados? Não, pastor, eu estou lendo isso, vou botar o óculos. Se é com dificuldade que o justo é salvo, é isso mesmo que está sendo dito? Mais uma vez salvo, salvo para sempre. Lá em 1920 eu entreguei minha vida para Jesus. Eu vou ler de novo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? A palavra salvo ali, ó, é resgatado do perigo ou da destruição. Domingo que vem, se você tiver, volta. Que ao longo desses domingos de junho, mas Deus vai colocar a gente na direção certa. Amém, queridos? Fique de pé.